O Livro do Homem, editora Ícone. Amado Osho, uma seita exotérica conhecida como os Baus celebravam todos os aspectos da vida, incluindo o corpo. Nós, americanos, cuidamos do nosso corpo com comidas saudáveis, com aeróbica, massagens, etc. Apesar da similaridade na abordagem, eu não acho que a nossa compreensão a respeito do corpo é a mesma que a dos Baus, é? Resposta de Osho. Existe muita diferença, e a diferença não é só quantitativa, é qualitativa. O mundo moderno, a mente moderna, conhece apenas o templo vazio. Esqueceu-se completamente a respeito daquele que está dentro do templo. Então, nós continuamos cultuando o templo, mas o Deus é esquecido. Não conhecendo nada sobre o centro da vida, nós continuamos nos movendo e se entregando à periferia. O americano cuida do seu corpo como um corpo. O Baal cultua o seu corpo como o santuário de Deus. O corpo em si não é nada, é luminoso por causa de algo que está além do corpo. A glória do corpo não está no corpo, ele é um anfitrião. A glória é por causa do hóspede. Se você esquecer o hóspede, então é uma completa indulgência. Se você se lembrar do hóspede, então amar o corpo, celebrar o corpo, faz parte do culto ao corpo. A admiração americana pelo corpo é sem sentido. Por esta razão, as pessoas vão atrás de comidas saudáveis, massagens e de mil e uma maneiras. Elas de algum modo tentam criar significado em suas vidas. Mas olhe para dentro dos seus olhos. Existe um grande vazio. Você pode ver que elas têm falhado. A fragrância não está lá. A flor não desabrochou. Lá no fundo, elas são como um deserto, perdidas, não sabendo o que fazer. Elas continuam fazendo muitas coisas para o corpo, mas está errando o alvo. Eu ouvi uma anedota. Rosenfeld entrou na sua casa com um sorriso no rosto. Você nunca adivinhará o negócio que eu acabei de fazer, disse a sua esposa. Eu comprei 4 pneus radiais em liquidação. Você está louco, disse a senhora Rosenfeld. Para que você comprou os pneus? Você nem mesmo tem um carro. Rosenfeld disse, então, você compra sutiãs, não compra? Se o centro estiver perdido, então você pode continuar decorando a periferia. Isso pode enganar os outros, mas não pode satisfazê-lo. Pode até mesmo enganar você às vezes, porque a própria mentira repetida várias vezes começa a parecer verdade. Mas não pode satisfazê-lo, não pode lhe dar contentamento. O americano está tentando duramente aproveitar a vida, mas não parece existir nenhuma alegria. O Baal não está tentando de jeito nenhum aproveitar a vida. Não há esforço nisso. Ele simplesmente está curtindo. E ele não tem nada para curtir. Ele é apenas um mendigo na estrada. Mas ele tem alguma coisa lá dentro. Algum brilho do desconhecido o envolve. Suas canções não são só canções. Existe alguma coisa do além nelas. Quando ele dança, não é só o seu corpo que está se movendo. Algo mais profundo move junto. Ele não está tentando aproveitar a vida. Lembre-se, sempre que você estiver tentando aproveitar, você falhará. Quando você está tentando alcançar a felicidade, você não vai alcançá-la. O simples esforço de obter a felicidade é absurdo, porque a felicidade está aqui, você não pode obtê-la. Nada tem que ser feito a respeito, você tem que simplesmente que permitir. Está acontecendo, está a seu redor, dentro e fora de você. Nada mais é real.
Observe, olhe intensamente para o mundo, para as árvores, para os pássaros, para as rochas, para os rios, para as estrelas, para a lua e o sol, para as pessoas, para os animais. Olhe intensamente. A existência é feita de felicidade e alegria. É feita de êxtase. Não há nada para ser feito a respeito. O seu simples fazer pode ser uma barreira. Relaxe e deixe isso preenchê-lo, ir até você, inundá-lo. O Baul é relaxado, o americano é tenso. A tensão surge quando você está almejando algo, e o relaxamento surge quando você está permitindo algo. É por isso que eu digo que tem uma grande diferença, e a diferença é qualitativa. Não é uma questão de quantidade, que os Bauls têm mais que os americanos, ou os americanos têm mais que os Bauls. Não. Os americanos não têm nada da felicidade que os Bauls têm. E o que os americanos têm, miséria, tensão, angústia, neurose, os Bauls não têm. Eles estão numa dimensão totalmente diferente. A palavra Baul vem do sânscrito e significa louco, influenciado pelo vento. A dimensão dos Bauls é aqui agora. A dimensão dos americanos é em qualquer outro lugar. Lá depois, mas nunca aqui agora. O americano está perseguindo duramente, tentando tirar alguma coisa da vida, tentando espremer a vida. Nada se consegue, porque esse não é o caminho. Você não pode espremer a vida, você tem que se entregar a ela. Você não pode conquistar a vida. Você tem que ser bastante corajoso quando for derrotado pela vida. A derrota aí é a vitória. E o esforço de ser vitorioso vai provar ser nada além do seu final, um completo fracasso. A vida não pode ser conquistada, porque a parte não pode conquistar o todo. Isso é como se uma pequena gota de água tentasse conquistar o oceano. Sim, uma pequena gota pode cair no oceano e se tornar o oceano, mas não pode conquistar o oceano. Na verdade, caindo no oceano, movendo-se no oceano, é a única maneira de conquistar. Agora, deixe-me dizer isso. O americano está tentando encontrar a felicidade. É por isso que o seu ser está excessivamente preocupado com o corpo. É quase uma obsessão. Já foi além dos limites da preocupação e se tornou obsessivo, pensando continuamente sobre o corpo, fazendo isto e aquilo e todos os tipos de coisa. Ele está fazendo um esforço para ter algum contato com a felicidade através do corpo. Isto não é possível. O Baul conseguiu. Ele a viu dentro dele. Ele tem olhado profundamente para o seu corpo, não através de massagem, de rolfing, de sauna. Ele tem olhado para o seu corpo através do amor e meditação e a encontrou lá. O tesouro está lá. É por isso que ele admira o seu corpo. É por isso que ele é cuidadoso com o seu corpo, porque o corpo está carregando o divino. Por causa disso que aconteceu internamente, que ele se tornou consciente, ele está feliz com o seu corpo. Ele cuida do seu corpo, ele ama o seu corpo. Este amor é totalmente diferente. Em segundo lugar, a mente do americano é competitiva. Isso não é necessariamente que você está realmente apaixonado pelo seu corpo. Você pode estar apenas competindo com os outros. Porque os outros estão fazendo coisas, você tem que fazer também. A mente americana é a mente mais superficial, a mais ambiciosa que já existiu no mundo. É por essa razão que o homem de negócios se tornou a mais alta realidade na América. Tudo mais foi relegado ao segundo plano. O homem de negócios, o homem que controla o dinheiro, é a mais alta realidade. O dinheiro é o campo mais competitivo que existe. Você não precisa ter cultura, você só precisa ter dinheiro. Você não precisa saber nada sobre música, nada sobre poesia. Você não precisa saber nada da literatura antiga, história, religião, filosofia. Não, você não precisa saber.
Se você tiver um grande saldo bancário, você é importante. É por essa razão que eu digo que a mente americana é a mente mais superficial que já existiu. E esta mente transformou tudo em comércio. Esta mente está continuamente em competição. Mesmo se você comprar um Van Gogh ou um Picasso, você não compra por causa de ser um Picasso. Você compra porque os vizinhos compraram. Eles têm uma pintura de Picasso em sua sala, assim como você não pode se dar o luxo de ter. Você tem que ter. Você pode não saber nada. Você pode não saber nem mesmo como pendurar, qual lado é qual, porque é difícil saber. No que diz respeito a Picasso, se o quadro estiver pendurado de cabeça para baixo na posição certa, tanto faz. Você não pode saber de modo algum se é autenticamente um Picasso ou não. Talvez você nem olhe para o quadro, mas porque os outros têm, eles estão falando sobre Picasso. Você tem que mostrar sua cultura. Você simplesmente mostra o seu dinheiro. Assim, qualquer coisa que seja de grande valor torna-se significante. Qualquer coisa que seja de alto valor, pensa-se que seja significante. Dinheiro e vizinhos parecem ter a única norma para decidir tudo. Seus carros, suas casas, suas pinturas, suas decorações. As pessoas têm saunas em seus banheiros, não porque amam seus corpos, não necessariamente, mas porque todos têm. Se você não tiver, parecerá pobre. Se todos têm uma casa nas montanhas, você tem que ter uma. Pode ser que você não saiba como desfrutar das montanhas, que fique simplesmente entediado lá. Ou você pode levar a sua televisão e o seu rádio e ouvir o mesmo programa que estava ouvindo em casa e assistir o mesmo programa de TV quando estava assistindo em casa. Que diferença faz onde está sentando, nas montanhas ou no seu próprio quarto? Mas os outros têm. É necessário uma garagem para 4 carros. Os outros têm. Talvez você não precise de 4 carros. A mente americana está continuamente competindo com os outros. O Baal é um não competidor. Ele diz: eu não estou mais interessado no que os outros estão fazendo. Eu só estou interessado no que eu estou fazendo. Eu não estou interessado no que os outros têm. Eu estou apenas interessado no que eu tenho. Uma vez que você entenda o fato de que a vida pode ser tremendamente estática, sem ter tantas coisas, então quem se importa? O velho Luke e sua esposa eram conhecidos como o casal mais avarento do vale. Luke morreu e poucos meses depois sua esposa estava morrendo. Ela chamou uma vizinha e disse fracamente: Ruthie, me enterre com o meu vestido preto de seda. Mas antes que você faça, corte atrás e faça um novo vestido. O tecido é bom e eu detesto desperdiçar. Eu não faria isso, exclama Ruth. Quando você e Luke subirem as escadas douradas, o que dirão os anjos se o seu vestido estiver sem as costas? Eles não olharão para mim, ela disse. Eu enterrei Luke sem as calças. O negócio é sempre o outro. Luke estará sem as calças, assim todos estarão olhando para ele. A preocupação do americano é com o outro. A preocupação do Baal é simplesmente com ele mesmo. O Baal é muito egoísta. Ele não está preocupado com você. Ele não está preocupado com nada que você tenha e nem com nada que você tenha feito. Ele não está interessado de modo algum na sua biografia. Ele vive nesse planeta como se estivesse sozinho. É claro, ele tem um tremendo espaço ao redor dele, porque ele vive nesse planeta como se estivesse sozinho. Ele vive nesse planeta sem estar preocupado com a opinião dos outros. Ele vive sua própria vida. Ele está fazendo as suas coisas e está sendo ele mesmo. É claro, ele é feliz como uma criança. Sua felicidade é muito simples, inocente. Não é manipulada, não é produzida. É muito simples, essencial, básica, como a de uma criança. Você já observou uma criança correndo, rindo, dançando por nada em especial? Porque ela não tem nada. Se você perguntar a ela, por que você está tão feliz? Ela não será capaz de responder. Ela simplesmente estará chocada do porquê ser levantado.
Ela vai encolher os ombros em sinal de dúvida e continuará a cantar e dançar novamente. A criança não tem nada. Ela não é um primeiro-ministro ainda. Ela não é o presidente dos Estados Unidos ainda. Ela não é ainda um Rockefeller. Ela não possui nada. Talvez umas conchinhas ou umas poucas pedras que ela colecionou na praia. Isso é tudo. A vida de um baul não termina quando a vida termina. A vida do americano termina quando a vida termina. Quando o corpo acaba, o americano acaba. Por isso, o americano tem muito medo da morte. Por causa do receio da morte, o americano continua tentando de qualquer maneira prolongar a sua vida, às vezes de formas absurdas. Agora existem muitos americanos que estão apenas vegetando em hospitais, em hospícios. Eles não estão vivendo. Eles estão apenas sendo controlados por médicos, remédios e equipamentos modernos. De algum modo, eles continuam pendurados por um fio. O receio da morte é muito grande. Uma vez morto, você se foi para sempre e nada sobreviverá, porque o americano conhece só o corpo e nada mais. Se você só conhece o corpo, você vai ser muito infeliz. Primeiro, você estará sempre com receio da morte, e quem tem receio de morrer, estará com receio de viver, porque a vida e a morte estão tão juntas que se você tiver receio de morrer, você terá receio de viver. É a vida que traz a morte. Assim, se você tiver receio da morte, como você pode realmente amar a vida? O medo estará aí. É a vida que traz a morte. Você não pode vivê-la totalmente. Se a morte acaba com tudo, se esta é a sua ideia e interpretação, então sua vida será uma vida de correria, porque a morte está chegando e você não pode ser paciente. Por esta razão, o americano tem mania por velocidade. Tudo tem que ser feito rápido, porque a morte está se aproximando. Assim, tente administrar tudo o que for possível antes que você morra. Tente abarrotar o seu ser com tantas experiências quanto for possível antes que você morra, porque uma vez morto, você está acabado. Isto cria uma grande frustração, ilógico, angústia, ansiedade. Se não houver nada que vai substituir o corpo, então qualquer coisa que você faça não pode ser muito profunda. Então qualquer coisa que você faça não pode satisfazê-lo. Se a morte é o fim e nada substitui, então a vida não pode ter qualquer significado. Então isso é uma história contada por um idiota, cheia de fúria e barulho, não significando nada. Então, por um lado, o americano está constantemente correndo de um lugar a outro para agarrar de algum modo a experiência, de algum modo não perder a experiência. Ele está correndo ao redor do mundo, de uma cidade a outra, de um país a outro, de um hotel a outro. Ele está correndo de um guru a outro, de uma igreja a outra, na busca, porque a morte está vindo. Por um lado, uma constante e louca caça, e por outro lado, um profundo temor que tudo seja em vão, porque a morte terminará com tudo. Assim, se você viveu uma vida rica ou uma vida pobre, se você foi inteligente ou não, se você foi um grande amante ou um fracassado, que diferença faz? No final, a morte chega, todos se tornam iguais, o sábio e o tolo, os santos e os pecadores, os iluminados e os estúpidos, todos vão para a terra e desaparecer. Assim, qual é o objetivo disto tudo? Se ser um Buda ou um Jesus ou um Judas, que diferença faz? Jesus morre na cruz, Judas comete suicídio no dia seguinte, ambos desaparecem na terra. Por outro lado, há um receio de que você pode falhar e o outro conseguir, por outro lado, um grande temor que, mesmo que você consiga aquilo que você está buscando, nada seja conseguido. Mesmo se você chegar, você vai chegar a nenhum lugar, porque a morte vem e destrói tudo. Esta é a compreensão do baul, de que não há necessidade de ir a algum lugar, a lugar algum. Mesmo se você continuar sentado debaixo de uma árvore, como aconteceu com Buda, Deus sozinho chegou até ele. Ele não estava indo a lugar nenhum, estava apenas sentado embaixo de sua árvore.
Tudo vem, você cria a capacidade. Tudo vem, você apenas permite. A vida está pronta para acontecer a você. Você está criando muitas barreiras, e a maior barreira que você pode criar é correr atrás. Por estar sempre correndo, quando a vida vier e bater na sua porta, ela nunca vai achar você aí. Você está sempre em outro lugar. Quando a vida chegar aí, você já mudou. Você estava em Katmandu. Quando a vida chegar em Katmandu, você está em Goa. Quando você estiver em Goa e a vida de algum modo conseguir chegar em Goa, você está em Pune. E enquanto a vida estiver em Pune, você estará na Filadélfia. Assim, você continua perseguindo a vida e a vida continua perseguindo você. E o encontro nunca acontece. Seja, apenas seja, e espere, e seja paciente. Uma certa mente veio para a existência, a mente americana. É algo novo na história da humanidade, a mente americana. E é pela primeira vez na história da humanidade que uma tal mente surgiu, a mais treinada em negociar do mundo. A sociedade americana é a primeira sociedade na história humana que é dominada pelo homem de negócios. Por isso o sucesso. Nenhuma sociedade foi dominada pelo homem de negócios. Na Índia, eram o sábio, o brahmin, o professor, o perito que dominavam. Na Inglaterra, eram os aristocratas, como no resto da Europa. No Japão, eram os guerreiros, os samurais que dominavam. Nunca antes, em nenhum lugar, teve o homem de negócios dominado. A sociedade e a cultura americana são baseadas na mente do homem de negócios. Na verdade, era dito que se um alemão tivesse que dizer a alguém: "Eu sou um homem de negócios", ele se sentia um pouco envergonhado. Um homem de negócios? Um alemão costumava se sentir muito bem se ele pudesse dizer que ele era um professor, talvez pobre, mas um professor numa grande universidade. Ele talvez seja rico, mas um homem de negócios? Então não é nada. Um homem de negócios? Agora, na América, ser um professor não é nada. Só um professor? Pobre rapaz. Professores são aqueles que fracassaram. Professores são aqueles que não podem ser mais nada. Quando você não puder ser nada mais, você se torna um professor. Mas homem de negócios é uma palavra de prestígio. Se você é um homem de negócios, isto é o que todos deveriam ser. Toda a sociedade é baseada na mente do homem de negócios. Por isso o seu sucesso. É uma sociedade de tremendo sucesso, porque onde quer que o homem de negócios passe, ele traz sucesso. O professor está destinado a fracassar. Onde quer que os intelectuais cheguem ao poder, a sociedade está condenada, porque discutirão e farão tudo, mas eles nunca farão nada que seja de utilidade. Eles só falharão naquilo que é necessário. Eles conversarão sobre as grandes coisas, e as pequenas coisas são o que a vida consiste. O homem de negócios olha para as pequenas coisas, o mínimo detalhe. Ele é muito pragmático. Assim, eu sei que o sucesso da mente americana é uma barreira para o mundo interno. No mundo interno é necessária uma abordagem diferente, mais poética, mais romântica. Mas isto pode ser mudado. A pessoa deveria se tornar mais líquida. Eu não estou dizendo para destruir esta mente. A mente é boa se você está trabalhando no mundo, assim a mantenha intacta. Use-a quando for necessário. No mercado, use-a. No mercado, tudo sobre o que estou falando e tudo o que estou compartilhando com você não deve ser usado. Nunca use no mercado. Assim você tem que ser muito líquido. Utilize essa mente no mercado, mas quando você for para o templo de dentro de você, ponha-a de lado. Utilize outro tipo de mente que também está aí. Você não tem usado. Isso é tudo. Osho, O Livro do Homem, editora Icone.